né, por internalização de custos, né, custos sociais, algo semelhante ao problema da poluição, né? Então, esse é um campo de desenvolvimento enorme e onde o nosso desafio é essencialmente quantitativo para a gente tentar se aproximar, superando o 1,5 milhão de trabalhadores que a gente atinge hoje, para alcançar um número muito maior, né? O nosso desafio é chegar perto dos 12 milhões, né, que é a totalidade dos trabalhadores brasileiros que precisam de ser assistidos na sua prática de segurança no trabalho. Complementarmente, as atividades que voltam para a qualidade de vida, porque são aquelas que vão fazer com que, né, o trabalhador adoeça menos, que o trabalhador se ausente menos do trabalho, que são aquelas voltadas para a qualidade da sua vida, que são atividades fundamentalmente preventivas. E o terceiro campo de trabalho, a difusão da cultura da responsabilidade social, né, que é esse compromisso do setor empresarial com a qualidade completa, com o desenvolvimento sustentável, né, e que a gente exerce um trabalho de difusão do conceito e de disseminação de boas práticas. Muito obrigado, doutor Renato. Agora quero convidar o doutor Dimitrios Paleólogos, do Fórum Nacional de Atividades de Base Florestal. Por favor. O setor foi bombardeado, o setor não sabia como agir, né? Se tem um setor que está ligado pela alma à sustentabilidade, é o setor florestal. A Amazônia, legal, ela representa nada mais, nada menos do que 60% do território brasileiro. Ali vivem 25 milhões de habitantes. 13% dos habitantes brasileiros. Esse trabalho que o nosso colega colocou da matriz educacional é uma coisa extremamente intrigante por este fato. Sem educação não tem sustentabilidade, não tem diálogo, não tem consenso, não existe. Você simplesmente não existe. Nós sabemos que um grande problema da Amazônia é fundiário, o que torna a maior parte da produção dita ilegal vem de um problema básico, o problema da terra. E o que tornou a coisa muito interessante foi o fato do envolvimento direto da sociedade. As ONGs trabalharam muito intensamente em cima desse assunto, houve muita disputa, e hoje nós vivemos um momento mágico. É mágico saber que existe um entendimento entre as partes de como agir, de como trabalhar. O plano de manejo sustentável leva o nome sustentável já no seu nome, é uma vitória. A partir disso, você desenvolver essa educação, as técnicas, o envolvimento das pessoas dentro desse processo, dentro dessa atividade, é uma coisa que realmente traz uma luz para o setor. E esse setor está hoje muito contente, inclusive, de estar participando deste marco, que é uma coisa que a gente está trabalhando muito aqui dentro deste evento, é o subconsciente. Quando trazemos à tona a sustentabilidade, nós estamos trazendo, dentro do inconsciente de cada um entendimento. Vejam bem, desde o início desse evento, como a coisa teve uma interação. E essa interação é o que vai sair desse evento. É governo, é setor privado, é sociedade, trabalhando juntos, unindo conhecimento, incluindo pessoas das partes mais remotas desse país. Se a grande população brasileira vive em torno de cidades, nós estamos falando de comunidades, inclusive, que
se unem, formando cooperativas e desenvolvendo atividade. A inclusão das pessoas nesses pontos mais remotos é um combustível feroz para a gente. Com certeza vamos contar com o apoio aí das entidades, vamos precisar disso. Esse Brasil é extenso, a inclusão está na pauta e é uma realidade dentro desse setor florestal, esse novo setor florestal. Muito bem, eu agradeço a todos por essa primeira etapa de exposições. Vamos passar agora para as questões. Eu só sugeriria que, a partir de agora, as respostas sejam algo mais enxutas, né, porque foi dado esse primeiro espaço para as suas explanações mais espontâneas. Mas vamos, então, questionar um pouco mais deste humano envolvido nesse processo, que os senhores mesmos fizeram referência a ele, o aspecto humano, o homem inserido nessa própria mentalidade de preocupação com a sustentabilidade e meio ambiente. Os senhores são representantes de setores industriais. A indústria vem, ao longo dos últimos, podemos dizer, alguns anos, não, doutor Aguinaldo? Como? 150 anos instalado, né? Mas eu queria remeter, sobretudo, à questão mais da dificuldade econômica, não econômica, mas de atuação, de produção propriamente dita, que o chão de fábrica vem vivenciando. Me parece que cabe uma sugestão de questionamento aí, no seguinte aspecto. A indústria precisa deste humano, agindo, consumindo, passando a fazer parte desse mercado consumidor, como vem se dando nos últimos tempos, mais de 50 milhões de pessoas integradas ao mercado consumidor ao qual não tinha acesso. A indústria precisa desse movimento nesse sentido, ao mesmo tempo em que há que haver a devida atenção às necessidades do equilíbrio ambiental e da preservação. Muito bem, colocado esse pano de fundo, decorrem daí algumas questões. Por exemplo, o setor sucroenergético, ele próprio atua com... Eu tenho aqui uma questão voltada para o etanol, por exemplo. Vamos começar a fechar um pouco o foco. Eu queria exatamente perguntar ao Dr. Plínio Nastari o seguinte: a partir deste humano e do desejo que é legítimo deste consumidor brasileiro que ascende, afinal, ao mercado, e de todos os demais que já estão presentes, a partir dessa demanda e do desejo natural das pessoas por consumir, por exemplo, os automóveis que demandam combustíveis que são ligados ao setor que o senhor representa. De um lado, há um impulso legítimo, de outro lado, há a oferta e o impacto disso tudo sobre o ambiente. Como é que, nesta balança, pode-se encontrar um equilíbrio entre aquilo que é desejado, aquilo que é possível oferecer e aquilo que o recurso natural suporta? Agradeço muito a sua pergunta e a oportunidade que ela traz de explicar. Biocombustível de cana conseguiu provar que é possível ser produzido em larga escala, de forma sustentável, ocupando pouca área. O Brasil ocupa, com cana para etanol, 4,5 milhões de hectares, apenas. Com esses 4,5 milhões, ele substitui já 45% da gasolina consumida no Brasil em gasolina equivalente. Em que período, em que intervalo de tempo? A cada ano. A cada ano. 45% do consumo de combustível do ciclo Otto do Brasil, todos os anos, é representado por etanol, anidro misturado na gasolina e hidratado usado pela frota Flex, em gasolina equivalente. O que significa esses 45% a nível mundial? E isto é que faz do Brasil a grande referência mundial na área de biocombustíveis. Tá? Para comparar, nos Estados Unidos existe uma legislação muito importante, que é o Renewable Fuels Standard 2, que definiu como meta substituir 20% de todos os combustíveis em 2022. Eles hoje estão substituindo só 9,5%. Então, embora os Estados Unidos já tenham ultrapassado o Brasil em volume de produção, em substituição é só 9,5%. A União Europeia, que é o terceiro, está substituindo 3,4%, incluindo o biodiesel. O Brasil já chegou a 45% e continua crescendo, só com 4,5 milhões de hectares. Então, com cana, ficou demonstrado que é possível você produzir um volume muito grande sem ocupar muita terra. Por quê? Porque com essa inclusão social,
com esse aumento de produtividade, foi capaz, a indústria sucroalcooleira, de crescer produtividade a 3,5% ao ano nos últimos 35 anos. 3,5%, consistentemente. Passou de 2.024 litros de álcool por hectare para quase 7.000 litros por hectare. Quanto é que os Estados Unidos produzem com milho? 3.200 litros. E para onde é que vai a indústria brasileira? Ela tem potencial, em 5 ou 6 anos, de chegar a 13.900 litros, com tecnologia disponível na prateleira. Então, eu diria para vocês, o que possibilitou isso? Como é que isso foi atingido? Foi com inclusão social, que era um dos objetivos iniciais do processo de diversificação dessa indústria, lá na década de 70. Indústria que, basicamente, ocupou a área de pastagem. Olha, eu vou falar para vocês, São Paulo é o estado que mais produz cana no Brasil, 63% da cana em São Paulo. Aí todo mundo vai falar, lá só tem cana. Não é bem assim. Cana é a segunda atividade agropecuária. A maior é pastagem. Pastagem ocupa 8 milhões de hectares em São Paulo, ainda. E aí o que aconteceu? Quando você tem pasto, você tem uma fazenda de 1.000 hectares com pasto, você põe um peão para cuidar de 1.000 cabeças de gado. Para você ocupar 1.000 hectares com cana, você precisa de muita gente. E isto gera salário, gera renda, gera atividade econômica, gera efeito multiplicador, que é o que fez Araçatuba virar o que é. Ribeirão Preto, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, e assim vai. E está acontecendo no Brasil inteiro, não é só no Centro-Sul, em Alagoas, em Pernambuco, em Sergipe, em Tocantins agora. Tá? Então, isto é inclusão social. Então, foi atingido o objetivo? Foi. Está um produto acabado? Não, porque tem muita coisa ainda para ser feita, graças a Deus. Tá? Então, foi dito aqui que têxtil foi uma das atividades iniciais. Eu acho que não. A primeira foi cana. Entrou no Brasil em 1532. Em 1580, o Brasil já era o maior fornecedor de açúcar do mundo. Por isso que os holandeses ficaram fora quando houve a unificação das coroas lá de Portugal e Espanha e quiseram invadir o Brasil. E conseguiram fazer isso. Tá? O Brasil conseguiu voltar a ser o grande player com esse processo de diversificação. Acabou o processo? Não acabou, porque ele faz hoje álcool, faz açúcar, está fazendo cogeração, e muito. Tá? Então, hoje já existe uma capacidade instalada de cogeração de 4.800 megawatts, para um país que tem um consumo médio de 53.000 megawatts, e até 2015 vai chegar a quase 10.000 megawatts. O que significa 10.000? Eu vou falar para vocês, eu acompanho esse assunto de geração elétrica desde começo da década de 80. A grande referência para nós todos era uma lei americana que chama PURPA, Public Utility Regulatory Policy Act. O que disse essa lei? Ela disse, olha, todos os empresários industriais que conseguirem gerar energia excedente poderão colocá-la na rede recebendo um valor que é o custo marginal de expansão do sistema. Isso trouxe um ganho de eficiência energética enorme nos Estados Unidos. Qual que é o resultado hoje do PURPA? Tá? Ora, o consumo médio de energia nos Estados Unidos é 1 milhão de megawatts. O Brasil é 53.000. Então, eles são 20 vezes. Sabe quanto que o PURPA gerou? 10.000 megawatts. Os mesmos 10.000 que a indústria sucroalcooleira vai gerar em 2015, Edmundo. Energia gerada naqueles 7, 8 meses mais secos de inverno, complementando o parque hidrelétrico daquele nosso companheiro aqui do setor elétrico, que estava dizendo que era tão limpo. Ótimo. Mas é exatamente essa energia de cana no período de inverno que complementa o ciclo da hidrelétrica e permite elevar a base do sistema hidrelétrico. Então, tinha que ter mais. Então, isto é o quê? É capacidade de gerar mais renda, pagar mais salário. Queria complementar, o pessoal do Senai está ajudando demais a indústria do açúcar e álcool com requalificação de mão de obra. Tem um programa que chama Renovação. O Senai está ajudando barbaridade com isso. Tá? Cumprimentos ao Senai. Agora,
O que falta para a indústria? Falta mais disso, porque a gente gosta de fazer as coisas e não contar para ninguém. A gente faz o relatório de sustentabilidade, padrão GRI, tira a nota A+, tá certo? E guarda, escondido, e não comunica, tá certo? Isto faz parte da cultura, não sei se é portuguesa, se é de onde é que é a origem, mas nós temos um problema de comunicação brutal, tá? Brutal. Então, parabéns para a CNI, ao Shelley, a Mônica, ao presidente Robson, tá? Tinha que ter mais, todo ano, a cada 6 meses, um negócio desse aqui, para as pessoas saberem mais o que está acontecendo um do outro e a sociedade saber, porque ninguém sabe, tá? E a gente que paga a conta, né, no fundo, acaba só levando paulada, né? Então precisava ter mais gente sabendo o que está sendo feito de bom. Muito bom. Doutor Aguinaldo, o senhor foi citado. Quer se manifestar? A indústria foi... Artigo 14, Artigo né? 14. Eu falo que o setor têxtil foi um dos primeiros na indústria de transformação, onde é um processo que eu acho razoavelmente mais complexo, que ele pega uma matéria-prima, algodão, e transforma em uma roupa, num tecido, né? Ele é numa cadeia muito maior, e a gente tem, embora concorde que a cana-de-açúcar também é um sistema bastante antigo, mas não vamos polemizar, eu acho que todos os dois são bem antigos. Está muito bem, muito bem-vindos. Bom, então vou tentar polemizar aqui, vamos ver se eu consigo. Doutor Edmundo Clotz e doutor Plínio não, Paleologos. Tem espaço para produzir alimento e espaço para explorar sustentavelmente a floresta? Tem terra para tudo isso, sem haver conflito? Daqui a algum tempo a gente vai ver os senhores se degladiando pela terra. Não, absolutamente não. Não há a menor necessidade. Com 140 milhões de hectares, eu acho que nós temos muito mais do que muito país. Não, aliás, não há país, eu tenho a impressão, que com essa terra já disponível, pronta, já apenas acrescentar, evidentemente, uma terra degradada, há uma necessidade de certos ajustes. Mas, em hipótese nenhuma, árvore ou mata ou qualquer prejuízo ao meio ambiente acontece, essa pastagem é mais suficiente. Absolutamente com água, porque você não consegue obter um pasto sem ter uma fonte de água lá perto, etc. Então, ela é bem completa, é bem pronta, é só melhorar um pouco a terra. O que eu precisava imaginar apenas é o seguinte, nós temos um crescimento, nós estamos crescendo muito. Primeiro, houve uma melhora aqui no Brasil de consumo, houve uma melhora, houve, de repente, o surgimento da classe C, há um entendimento que alimentar-se melhor, e houve a possibilidade para isso, todo esse recurso, acho que é uma sustentabilidade já em si. É inclusão, né? Ela é inclusão, houve um aumento. E continua havendo um aumento. A tal ponto que o produto, por mais que a gente plante, nunca, e obviamente transforme, o problema é conseguir fazer com que haja agregação de valor e começarmos a fazer, talvez não